O vídeo de hoje é um pouco mais delicado para mim fazer, mas a pergunta que eu inicio para refletir é o quanto a imposição de amar incondicionalmente pode ser dolorido. E é sobre isso. Eu comecei a perceber que quando a gente entra de cabeça nesse processo de busca, né, por si mesmo, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, o quanto algumas relações elas se transformam na nossa visão, o quanto a gente passa a enxergar elas de maneira diferente. E principalmente nas familiares, sabe? Porque quantos sentimentos às vezes que a gente tem, que a gente não consegue admitir que tem, por um amor incondicionalmente exigido dentro desse padrão familiar, sabe? São sentimentos que nos levam à culpa. Não consegue admitir algum sentimento por culpa pela imposição do amar incondicionalmente. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, porque é um assunto meio delicado, assim, mas se falando em família, a gente cresce com aquela obrigação de amar, né? Independente da forma que seja, tu tem que amar, honrar, né, os pais. E quando tu se aprofunda um pouco mais no autoconhecimento, tu enxerga coisas que te fazem refletir sobre isso, que te faz refletir o que é dever, o que é obrigação e o que é o amor real. Cara, isso dói demais. Dói demais. Aí tem pessoas que falam, né, que autoconhecimento, despertar espiritual machuca. Sim, gente. Machuca, são as tais sombras, né, que a gente passa a enxergar. Por isso que tem tanta gente que desiste no meio do caminho, né, dessa busca. Podem conversar com psicólogas, terapeutas, várias pessoas quando começam a cutucar lá onde tem a ferida, elas saltam fora. E vou falar, às vezes é mais fácil porque machuca demais. E então eu vendo isso assim, eu percebi que essa imposição, essas crenças, sabe, de tipo amar incondicionalmente pais, filhos, irmãos, familiares, é uma imposição tão forte, sabe, tão forte que tu se culpa se tu começa a ter sentimentos diferentes disso. Só que ao mesmo tempo eu percebi que isso geram repetições, isso geram ciclos que não saem daquilo. E geralmente isso abala, gente, isso abala nossas estruturas no sentido financeiro, isso abala relacionamentos futuros, isso abala até em questão de saúde, sabe? Porque a gente fica tão rígido aquilo e não consegue sair que a gente fica estagnado, sabe? A gente não consegue andar pra frente. E tu sabe que eu várias vezes, antes de eu estar nesse processo agora de mais eu comigo mesma, quem nunca, né? Eu ouvi vários coachings, eu não sei como é que se chama isso, eles hoje, e eles falavam muito sobre isso, sobre quebras de ciclos familiares, sobre dependência emocional, e eu não conseguia entender o tamanho daquilo, sabe? E eu achava até que às vezes eles estavam errados, porque família é família, sangue é sangue. E hoje eu tô vendo completamente diferente. E como eu sempre falo nos vídeos, eu sempre fui aquela padronizada, aquela perfeitinha. E é horrível eu não sentir mais aquela obrigação de amar incondicionalmente, sabe, meus familiares. Dói, machuca demais. Só que ao mesmo tempo parece que liberta a gente, sabe, de um peso. Porque tá aí a tal de quebra de ciclos, sabe? A gente tem que... Eu acredito nessa coisa de honrar a vida, tá? Só que eu acredito também que o papel dos pais é nos mandar pro mundo, sabe? E se tornar inútil a partir do momento que tu tá ali madura, né? Claro que depende de cada situação, né, gente? Mas a gente que tá querendo se melhorar e buscar, a gente se torna maduro, mas aí os pais também têm que entender que a gente tem a nossa própria vida, não podemos
ficar preso a eles, entendeu? Tem várias relações, não é meu caso nesse sentido, tá? Mas que eu percebo assim que os pais parece que tiveram filhos para os filhos cuidarem deles na velhice, sabe? E se torna uma obrigação e isso torna sim uma dependência emocional. É grande o que eu tô falando, machuca, sabe? Mas eu não quero mais ficar presa a essas crenças, sabe? Tanto que ontem, é engraçado, mas eu mandei um vídeo, um áudio pro meu... Desculpa. Ontem eu mandei um áudio pros meus meninos, porque me caiu a ficha sobre isso assim muito forte ontem, e eu mandei um áudio pra eles dizendo que eu nunca quero me responsabilizar por um dos dois ter parado de seguir o próprio sonho por minha culpa, sabe? Por eu ter feito uma mimiseira, por eu ter me feito de vítima, por eu ter me lamentado que minha família não tá me cuidando, sei lá eu o quê. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês sigam seus sonhos, sabe? Isso porque eu vi um vídeo e ele fazia a pergunta assim: algum de vocês já ouviu dos pais de vocês que eles não queriam que vocês largassem seus sonhos pra cuidar deles? E eu fiquei pensando, cara, isso ninguém fala com os filhos. Na minha geração, muito menos. Eu acho que a minha geração é muito dessa de tipo, quando for velho, os filhos cuidam, sabe? Só que assim, gente, são relações e relações. Eu acho que a gente passa a entender que tem coisas que também podem ser recíprocas, sabe? Tem coisas que eu não recebi, como é que eu vou dar da mesma forma? Eu tô aqui pra melhorar? Tô tentando melhorar com meus filhos? Mas tem coisas que eu não consigo melhorar, tem coisas que eu não recebi, eu não consigo repassar de volta, entendeu? Mesmo eu tentando, mesmo eu me esforçando, não dá. E o pior de tudo pra mim, na minha situação, falando de mim, por exemplo, do meu familiar, que eu estou falando nesse sentido agora, é que essa pessoa, por mais que eu já tentei ser a salvadora pra falar as coisas que eu acredito, pra ela se buscar, pra ela buscar um desenvolvimento pessoal, uma melhora, uma evolução como pessoa, por mais que eu já tenha tentado muito, ela não quer, ela não faz questão, entendeu? Ela não tem vontade de melhorar, de crescer, não sei se é vontade a palavra, tá? Mas ela não tá preparada, ela não tá nesse plano pra isso. E eu só me desgastei, porque eu parei. Eu me desgastei muito, sabe, tentando. Mas quando a pessoa, primeiro passo, não enxerga culpa nenhuma nela, só passa a culpa pros outros, não se responsabiliza por nada, não quer melhorar, não tenta, o que eu vou fazer? Sabe? Me culpava muito, assim, da forma, às vezes, que eu me questionava sobre o amor. Cara, eu não tô mais me culpando, sabe? E eu acho muito que isso é processo de autoconhecimento mesmo. E de verdade, gente, eu acho que nesse processo tu quebra ciclos, sabe? Tu quebra padrões. E eu acredito demais que quebrando alguns padrões que nos prendem, a gente, sabe, a gente dá um salto quântico. Eu acredito, e é engraçado eu falar isso porque eu não sei se eu tô sabendo me expor muito bem, porque eu tô tentando ser sutil, tá? Porque vai saber quem vai ver meus vídeos. Mas machuca admitir, sabe, algumas coisas que tu pensa. Machuca enxergar de outra forma o que é o amor, o que é o sangue. Uma vez uma amiga minha, que é psicóloga, ela disse pra mim bateu aquilo e machucou. Só que ela disse assim, ó, a gente não tem obrigação de amar todo mundo só porque é o mesmo sangue. Entendeu? E aquilo pra mim também foi um estalo, assim, sabe? E enfim, eu fui percebendo, por mais que dói falar ainda, eu fui percebendo que a minha pena tá menor, a minha culpa tá menor. O que eu precisava fazer e tentei fazer pra ajudar essa pessoa a ir atrás de melhoramento, eu fiz. Não quis? O que eu vou fazer agora? Vou fazer sim os meus deveres, porque, né, tem deveres, a gente tem deveres com os pais, a gente tem certas obrigações, né? Ok, tudo certo, mas eu vou parar com essa coisa, essa dependência emocional, essa culpa que a gente carrega, sabe? E eu não vou deixar que meus filhos sintam a mesma coisa. É sobre isso, sabe? Eu quebrar ciclos. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis dizer, porque eu sei que eu fui meio enrolada, né? Sutil. Mas é sobre isso, gente. É sobre o quanto o autoconhecimento faz a gente enxergar as nossas sombras,
as coisas que saem fora do que nos ensina o que é correto, sabe? E o quanto isso pode machucar, mas ao mesmo tempo quanto isso é libertador. Então bora, é sobre isso. Beijo, gente!